E aí, galera que acompanha o canal Mania de Xadrez, tudo certo com vocês? Vamos dar início aqui a mais um vídeo. E esse vídeo aqui vai ser a análise de uma partida que eu gostei muito quando eu joguei. Foi a partida contra o grande mestre Krikor Mkhitaryan, quem não conhece o Krikor, né? E essa partida aconteceu em 2018, foi uma partida online. Foi a primeira vez que eu joguei contra o Krikor. E ele estava fazendo uma stream na Twitch e eu dei a sorte de ser emparcerado com ele, né? E eu fiquei muito feliz de ter visto e fiquei nervoso também durante a partida. Mas bora ver como se seguiu essa partida aqui. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos, até gosta, mas se esquece de se inscrever, de dar o like, de curtir. Ajuda muito mesmo o canal a crescer. Então, é isso. Bora para análise, sem mais delongas. Ele começou aqui com o cavalo F3. Eu respondi com o cavalo F6 de uma forma bem simétrica. Ele respondeu com C4, eu fui com E6 e ele respondeu com B3. Eu rompi aqui no centro com D4 e ele jogou com o bispo para B2. E eu estava jogando bem sólido aqui, quando a gente joga com um jogador mais forte, né? A gente tenta sempre jogar sólido, porque qualquer errinho já era. Aí ele jogou com E3 e eu desenvolvi o bispo aqui para D6. E ele jogou o bispo para E2. Aqui eu roquei e eu estava esperando um jogo bem mais calmo, assim, que ele fosse jogar um sistema tipo D4, ou então ir rocar depois, desenvolver o cavalo, passar o bispo e depois atacar, né? Só que aqui ele já fez um lance que me surpreendeu aqui, que foi o lance G4 grobiano aqui do Rafael Telles. Porque esse lance é um pouco chato, porque, tipo assim, se eu capturo aqui o peão na partida, que não foi o que aconteceu, ele tem essas entradas de torre, e mesmo que eu tire meu cavalo, ele começa uma pressão chata aqui no ponto de G7. E eu não estava querendo entrar nessa linha, ainda mais com o Krikor, né? E aí, no momento que ele jogou G4, eu simplesmente desenvolvi meu cavalo normalmente, né? Não deve ser ruim esse lance, não pode ser mal jamais. E ele foi bem agressivo e jogou com o G5, tirando aqui o meu cavalo. E você não pode recuar, né? Ainda mais com o grande mestre, né? Porque senão você vai começar apertado, então eu fui para frente. Joguei meu cavalo para E4. Ele seguiu o plano dele, né, de atacar na coluna, de abrir meu roque, e jogou com torre para G1. E aqui um momento muito instrutivo. Quando o seu oponente ele ataca em uma das alas, você tem que tentar algum contrajogo no centro, porque senão o seu oponente vai ficar muito ativo e você não vai ter um contrajogo ali para fazer frente ao jogo dele, né? Então, nesse momento, seguindo esse princípio, eu joguei aqui o lance A5, que visa esse princípio. Quando um oponente ataca na ala, você tenta um contra-jogo no centro. E aí, ele jogou com o cavalo para C3. Esse foi um momento que eu até gostei, porque em alguns momentos, esse meu cavalo aqui de E4, ele pode ficar meio sem casa, meio deslocado, e trocar esse cavalo, eu gostei de ter trocado esse cavalo, porque já alivia um pouco a pressão que ele está colocando na minha posição. Então, eu troquei o cavalo, ele tomou de bispo, e aqui eu comecei a incomodar, né? O meu contrajogo no centro, para tirar as peças dele e tentar algum tipo de ataque, né, no centro. Então, ele jogou com o cavalo para D4 e eu fui para cima com o cavalo para E5. E aqui ele tomou, eu tomei, e aqui eu já tenho a coluna C para eu utilizar, se eu quiser em algum momento, né? E ele jogou aqui o lance torre para C1. E aqui, na minha posição, tá faltando só desenvolver o bispo e colocar as torres para jogar, né? E aqui nessa posição, eu joguei bispo para D7, na tentativa de colocar a minha torre de A para jogar. E aqui ele jogou, tentando romper esse meu centro, com D3. E aí eu trouxe minha torre para o jogo. Aqui ele tomou, e aqui foi o momento que eu fiquei pensando, rapaz, será que está acontecendo mesmo? O Krikor, ele errou aqui nesse lance. E aqui eu fui pro sacrifício mesmo. Eu fui para o torre para
C3. E aqui ele ficou pensando, mas não tem como você recusar esse sacrifício, né? Porque peguei uma peça sua, então você tem que recuperar, porque senão tá perdido, tá com uma peça a menos. E aí ele tomou o peão, porque aqui ele percebeu o seguinte, tá, eu perdi a peça, mas ganhei 2 peões. Porque se ele capturasse aqui a torre, estaria vindo aqui com o bispo para B5. E eu pensava que ele ia fazer esse lance para tentar recuperar, mas ele tentou essa troca de um bispo por 2 peões. Só que aqui vem todo tipo de ataque, porque o rei não sai direito, porque se tentar defender, a dama chega aqui para apoiar no ataque, e depois vem a torre também, caso ele não faça nada, claro que não ia fazer isso, mas a torre já está apoiando, e essa torre aqui vai ser perdida de qualquer forma. Então, foi até interessante a ideia dele, apesar de eu estar achando que ele iria tomar o bispo, mas ele tentou aqui esse contrajogo aqui no centro. E aqui eu já poderia tentar ser um pouco precipitado e tomar aqui a torre dele e tentar levar para um final, né? Tomar a torre dele aqui. Mas aqui eu achei mais um lance que é chato um pouco para a posição dele, que foi o bispo para B4. E aqui é o seguinte, eu estou ameaçando todo tipo de descoberto, né? Porque se, por exemplo, ele faz algum lance descuidado aqui, eu já posso, no último dos casos, pegar a dama dele aqui com descoberto. E o maior dos problemas é que esse rei dele está sem casa, porque se o rei, por exemplo, vir aqui para F1, eu posso entrar com o meu bispo aqui, atacando o rei dele, e o rei dele está sem casa, só pode voltar ou então proteger a torre, o cheque com a torre, e aqui ele vai ficar muito mal na partida, né? E eu joguei o bispo aqui para B4 e ele tentou seguir essa linha, né? Acho que não achou outra solução. E aí eu fui para minha ideia de bispo para H3, dando cheque no rei dele, e aqui ele só tem um lance, né, praticamente, que é proteger com a torre. E aqui eu achei que era hora de simplificar a posição. Eu primeiro tomei em G5, ameaçando já capturar a torre dele, e ele protegeu de bispo, e aqui eu tomei a torre dele, fui para simplificações, né, e ele tomou de dama. E aqui eu tomei o bispo dele, ele tomou de cavalo, eu tomei a torre dele, ele colocou o rei dele em E2, aqui eu já estava achando que estava muito ganho já, né, e realmente está. E aqui eu cravei o cavalo dele com o meu bispo em G4. E aqui ele abandonou a partida, porque não tem o que fazer. Se ele for para qualquer lugar, ele vai perder o cavalo e não tem como salvar esse cavalo e vai ser questão de tempo para dar mate. Aqui eu tô com uma torre e 2 bispos a mais. Essa foi uma partida de blitz, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira partida que eu enfrentei o Crico, ainda mais com uma vitória, né? Não tem como a gente não ficar feliz. Em outras oportunidades eu enfrentei o Crico de novo também em uma partida online. As outras 2 vezes eu perdi, mas a primeira partida que eu joguei com ele, que foi essa partida, eu venci, fiquei bastante feliz, né? Sou muito fã do Cricor também, acompanho demais os vídeos do canal dele, gosto demais das análises dele, e é uma grande pessoa também. Mas é isso, a análise dessa partida, desse vídeo, e não se esquece de contribuir com o seu like, se inscrever no canal, ajuda demais a crescer esse canal, e é isso. Agradeço demais pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu!